E agora a gente vai chegar nos potenciais retardados. Por que a gente chama de potenciais retardados? Uma coisa que a gente vai entender conforme quando eu for explicando é que o efeito da onda eletromagnética, ou no caso a propagação da onda eletromagnética, é uma velocidade finita, ou seja, uma velocidade não é instantânea. Ela é muito grande, então a gente pensa que é instantâneo, mas para distâncias suficientemente grandes, a gente consegue visualizar esse atraso. Então, um exemplo muito clássico é o Sol. O Sol está a 8 minutos da Terra. No caso, a luz demora 8 minutos para chegar na Terra. Então, se agora o Sol explodisse, levaria 8 minutos para eu saber disso. Então, a ideia do potencial retardado é: olha, eu não sei o que vai acontecer, o que está acontecendo agora com a minha distribuição de carga, mas eu sei o que aconteceu antes. Então, a partir dessa ideia de eu sei o que aconteceu antes, então eu consigo calcular o campo em um determinado ponto. Por isso, potenciais retardados, que a gente vai calcular o efeito do campo num instante anterior. Essa relação é importante porque quando a gente vai analisar as fontes ou geradores de ondas eletromagnéticas, é conveniente a gente utilizar, em vez dos campos, os potenciais. Tanto o potencial escalar, que é o potencial eletrostático, quanto o potencial vetor, que é o potencial que descreve o campo magnético. Uma coisa interessante é que o potencial escalar é definido na eletrostática, enquanto o potencial vetor é definido para cargas variando no tempo. Só que, embora se existisse o monopólio magnético, esta expressão devia ter mais um termo para que ela ficasse simétrica à equação eletrostática. Ou seja, na ausência de movimento, existiria um campo devido às cargas pontuais. Seguindo essa lógica, deveria ter mais um termo aqui relacionado a campos elétricos, campos elétricos não, a campos magnéticos variando no tempo. Para a gente obter esse complemento para o potencial elétrico, nós usaremos a lei de Faraday. Se a gente aplicar a lei de Faraday e a ideia do potencial vetor, a gente obtém esse campo magnético, esse campo elétrico. Esse campo elétrico vai depender do potencial eletrostático, ou potencial das cargas livres, e do potencial vetor, ou no caso, o campo magnético variante no tempo. Quando a gente aplica os potenciais retardados na equação de Ampère-Maxwell e na equação de Gauss, ou na lei de Gauss, na verdade isso aqui é a lei de Poisson. Na lei de Poisson, a gente obtém essas duas equações. Veja que ambas as equações têm um termo em comum, que é este termo entre parênteses. Este termo entre parênteses é chamado de condição de Lorentz. Então, para que nós possamos analisar sistemas, ou no caso, ondas se propagando, nós temos que respeitar a condição de Lorentz, que diz que a variação no tempo do potencial escalar mais o divergente do potencial vetor é igual a zero. É basicamente a equação da continuidade. Então, se os potenciais respeitarem a
equação da continuidade, o que normalmente deve acontecer, pois nós não estamos tratando de fenômenos que envolvam a aniquilação de partículas, ela normalmente é sempre satisfeita, mas ele recebe o nome de condição de Lorentz. Então a gente tem que o campo potencial vetor se relaciona à carga presente, ou no caso a densidade de corrente presente na criação presente no ambiente, e o potencial escalar se relaciona com as cargas presentes no ambiente. A partir dessas duas expressões, nós obtemos a forma tradicional dos potenciais, a forma tradicional do potencial escalar e o potencial vetor. Essas equações aqui só relacionam a onda, ou no caso a propagação dos efeitos do campo. Veja que em ambos os casos eu tenho o campo elétrico, eu vou usar o campo elétrico porque é mais fácil na minha cabeça. Na posição R e no tempo t, o campo sentido nesse ponto e nesse tempo é igual à densidade na posição R', que é a posição da distribuição de carga, no tempo t', onde o tempo t' é igual ao tempo que eu estou fazendo a medida, menos esse tempo aqui, que é basicamente o tempo, a relação entre a distância e a velocidade. Então, se a distância entre o local onde eu estou medindo e a posição da minha fonte for grande o suficiente, eu vou ter um delay nos efeitos de observação. E aí, como uma ideia mais simplificada do que acontece com o potencial retardado, é este efeito. Eu escolhi a mesma distância para que ficasse mais claro na nossa visualização. Então, eu estou analisando o tempo t2, que a minha distribuição de carga está nesse ponto. Só que o efeito do campo que eu estou observando em t2 é o campo gerado quando a minha carga estava em t1. Então, de t1, no caso, o campo que eu observo aqui é o campo que foi gerado em t1, ou um potencial retardado, porque eu estou vendo ele no passado. Essa simetria que a gente está introduzindo, ela é puramente devido ao que a gente quer estudar. Ela não é uma coisa natural dos campos. É porque para nós conseguirmos observar os efeitos, nós necessariamente normalmente é comum que nós conheçamos o estado anterior e não o estado presente. Ou no caso, eu poderia também definir em função do futuro. Só que normalmente a gente não tem os dados do futuro, a gente sempre tem os dados do passado. Então por isso que a gente define em termos dos potenciais passados. No e-book nós falamos sobre transformações de calibre. Eu preferi não tratar desse tratamento na videoaula porque não agregaria tanto quanto no e-book, porque no e-book realmente ele tem que ser uma coisa mais completa, então eu preferi abordar lá. Então, com esse tópico, nós encerramos o curso de Física 3. Esse seria o último tópico, que aí é como a gente observou, Maxwell conseguiu unificar a ótica e o eletromagnetismo, e começaremos o próximo, no caso, o física seguinte seria a Física 4, que é ótica. Então, bom estudo para todos.